Sejam muito bem-vindos à tertúlia do Clube Land Rover Portugal, dedicada ao Range Rover. No dia 17 de junho de 2020, cumpriram-se 50 anos do lançamento internacional deste modelo, que deu início a um conceito que hoje se domina por SUV de luxo e que veio revolucionar completamente este segmento. Para melhor conhecermos este modelo incomparável da indústria automóvel, temos hoje connosco Alexandre Correia, jornalista subejamente conhecido, homem das 1001 viagens, que além do mais é um confesso apaixonado pelo modelo Range Rover. Boa noite, Alexandre, bem-vindo à tertúlia do Clube Land Rover Portugal. Boa noite, Frederico. Do profundo conhecimento que tem sobre o modelo Range Rover, pode partilhar connosco de uma forma breve como foi o processo da criação e desenvolvimento deste modelo? Bem, foi um processo absolutamente estranho para aquilo que são os padrões de hoje, não é? Porque o carro foi basicamente feito por um conjunto de engenheiros, inclusive que fizeram o desenho, não é? E aquilo que hoje é um carro de luxo não nasceu propriamente com esse objetivo, nasceu com o objetivo de ser um carro, enfim, superior àquilo que era o Land Rover, não é? Até essa altura a marca só tinha uma gama, não é? Portanto, era o Land Rover ou Land Rover. E fazia falta, de facto, um carro que tivesse a ideia na altura era um pouco o que hoje chamamos de um crossover, não é? Era que cruzasse uma station wagon com um veículo de todo terreno, não é? Daí que, por exemplo, a Land Rover diz que aquele portão traseiro foi quase como uma invenção da marca, enfim, é um bocadinho anterior. O Renault 16 foi o primeiro carro a ter a quinta porta, não é? Mas foi muito bem aproveitado. O carro inicialmente, enfim, se recuamos estes 50 anos e olhamos para o interior de um Range Rover, o carro é muito pobre, não é? Inclusive tinha os bancos em plástico que era para serem laváveis. Porque o objetivo deste carro, quando nasce, é um pouco os proprietários mais abastados poderem ter um carro mais confortável, um bocadinho mais isolado por dentro do que era o Land Rover, mas para utilização no campo, não é? E depois a história levou o carro noutro sentido, não é? Por exemplo, os primeiros carros de volante à esquerda foram para a Suíça e o importador suíço fez um trabalho notável que em muito pouco tempo fez com que o carro se posicionasse desde logo como um carro luxo, que não era na realidade, não é? É engraçado que foi também o primeiro carro que foi desenvolvido com testes intensos com protótipos, não é? Isso não era uma prática muito corrente nessa altura. As marcas, ainda nos anos 60, uma coisa que faziam muito era antecipavam o lançamento, faziam uma pré-produção que entregavam, digamos que a clientes selecionados, que andavam durante uns meses largos a ensaiar os carros e que, em função dos problemas que iam tendo, iam sendo corrigidos para depois os modelos de produção em série. Neste caso, o Range Rover, por iniciativa do Roger Carthorne, o famoso Mr. Land Rover, não é? Deram uma volta grande no norte da África, entraram na Argélia, atravessaram o Saara, saíram por Marrocos e fizeram largos milhares de quilómetros a experimentar os carros, a conhecer alguns problemas, etc. E foi uma coisa que não se tinha feito até então na marca, não era habitual. Ok. Podemos avançar. Podemos? Alexandre, e ao contrário daquilo que acontece hoje, em que os lançamentos à imprensa, particularmente, são todos cheios de pompa e circunstância, aquele em particular foi tudo menos isso. O que é que nos pode contar acerca daquele evento que lançou para a ribalta, digamos assim, o Range Rover em 1970? Eu ainda não tinha feito 6 anos quando foi o lançamento, mas foi um jornalista do que já investigou, do que já investigou. É verdade, é verdade, é verdade. Mas houve um jornalista português presente e a verdade é que a história é muito conhecida. Quer dizer, o hotel ainda existe e ainda hoje é um hotel relativamente modesto, não é? Do que eu já vi do hotel, comparando com, por exemplo, o lançamento do P38 atuado do segundo Range Rover, bem, é uma diferença assim, é impossível
estabelecer uma comparação, porque a diferença é notável. O segundo Range Rover foi apresentado num hotel super luxuoso, um dos mais exclusivos do mundo, Cliveden, um palácio lindíssimo, muito perto de Londres, banhado pelo rio Temisa. Ficou famoso por uma história, enfim, de alcofa, que deitou abaixo um governo britânico nos anos 60, não é? O caso Profumo. O ministro que tutelava a defesa foi a uma festa de Lord Astor, que era o dono deste palácio, muito antes dele ser transformado num hotel, e eles tinham acabado de construir uma piscina exterior muito bonita, e o ministro conhece uma jovem de 18 anos na piscina e, enfim, enrolou-se com ela. E algum tempo depois descobriu-se que ela também tinha um affaire com um espião russo, um adito cultural da Embaixada Russa, e isso foi uma grande bronca, porque os russos fizeram com que a notícia fosse pública, isso foi um grande embaraço. É engraçado que, quando eu cheguei a Cleveland para o lançamento do P38A, tinha visto o filme, tinha sido feito um filme rodado lá, que contava esta história toda, e não sabia o nome do palácio. No filme não associei nome a nada, mas tive uma sensação estranhíssima de já lá ter estado, sabendo claramente que nunca tinha estado. E o mais engraçado é que foi-me atribuído um quarto com vista para aquela piscina, não é? E digamos que lembrei-me disso tudo. Mais engraçado ainda é que a primeira vez que eu vejo o P38A, achei o carro horrível. Depois de o ter experimentado, bem, acabei por comprar o primeiro que chegou a Portugal e ainda tive mais 3, portanto tive 4 carros desses e realmente hoje reconheço que o carro foi bastante maltratado a muitos níveis, não é? Digamos que foi o Range Rover mais infeliz, mas longe de ser o carro mau com que toda a gente pensou. O lançamento da segunda geração é engraçado que eu chego a Cliveden dentro de um clássico, de um long wheelbase, um carro brutal, que basicamente o P38A era o LSE era um P38A com uma carroceria de range clássico. Grande parte dos sistemas, muitas das coisas foram ensaiadas já desde 92 nesse carro, para depois serem introduzidas no P38A. Quando eu vou ao lançamento do L322, também em Londres, no Museu de Design, foi uma coisa muito engraçada, porque o carro começa a ser projetado pela BMW, em Munique, com uma equipa de alemães e alguns homens da Land Rover, mas uma equipa mista, e quem mandavam eram os alemães, e o carro, quando é apresentado, a Land Rover já pertence à fora. E, curiosamente, está integrada num grupo, que era o Premier Group Automobile, que é liderado por um alemão, que era o responsável pelos modelos da BMW, na altura em que a BMW, em 94, compra a Land Rover, e que foi o homem que chumbou o P38A, obrigou a que se começasse imediatamente a trabalhar no L322, e quando o apresenta em Londres, estão presentes homens da Ford, da própria BMW, foram convidados porque foram, digamos que, os pais do carro quase até ao fim, e os homens da Land Rover, não é? Quer dizer, o design, o Geoff Opex, que transitou da Rover para a Land Rover, fez um trabalho notável quando assumiu a direção de design do carro, e o carro, a evolução estética incomparável. Quando eu fui ao lançamento em Marrocos do L405, confesso que também num cenário suntuoso, em Essaouira, um hotel ótimo, e acabámos depois em Marrakech, num palácio, enfim, de grande luxo, uma coisa exclusivíssima, não é? A ideia da Land Rover era um pouco exibir o ambiente do cliente do L405, que já teve um upgrade grande, mas eu lembro-me que chego também a Essaouira num L322, numa versão muito exclusiva de final de carreira do carro, hiper equipada, e quando entro no L405 já não senti a diferença abismal que tinha sentido
da primeira para a segunda e da segunda para a terceira geração. Já agora, Alexandre, já fizemos aqui uma pequena viagem nos primórdios da família Range Rover, mas eu já agora gostava de voltar ao princípio, ou seja, lançamento internacional em 1970, portanto, a grande novidade, o grande boom, e entretanto o modelo Range Rover chega a Portugal em 1971. Porquê no ano seguinte e como é que se passou esse lançamento em Portugal? Para já, a produção de Land Rover, nessa altura, era muito reduzida. Aliás, em 94, quando é introduzido o P38A, a produção da Land Rover global, no mundo inteiro, não chegava a 80 mil carros. E nessa altura eram vendidos, cerca de 8% da produção era vendida em Portugal. Não é? Portanto, Portugal era, nessa altura, o quarto maior mercado mundial para a Land Rover e, só para terem noção da diferença, hoje, por e simplesmente, Portugal nem existe. Está englobado no mercado ibérico, com vendas que são, enfim, não vou dizer ao nível do melhor concessionário espanhol, mas pouco mais que isso, não é? Agora, quando o carro chega a Portugal, o carro chega tarde, porque para já houve, como eu já referi, foi dada prioridade a mercados que começaram a exigir muitos carros de lado à esquerda, nomeadamente o mercado suíço, e que o posicionaram desde logo como um carro de luxo. O carro acaba por ser encarado em Portugal da mesma maneira. Estamos a falar de uma altura em que ainda havia muito latifúndio, muitas propriedades rurais muito abastadas rapidamente tiveram um Range Rover, mas entretanto, em 74, com o 25 de Abril, eu conheço uma unidade que foi entregue na véspera do 25 de Abril e que durante muitos anos permaneceu oculta, enfim, por um certo pudor de exibicionismo, não é? Os donos praticamente nunca usaram o carro em Portugal durante imensos anos, usavam-no para fazer viagens no exterior, porque, enfim, porque era um carro já muito conotado com um carro de elite e no pós-25 de Abril isso era uma coisa um bocado complicada, não é? Mas não havia praticamente estoque de Range Rovers em Portugal, havia um estoque enorme de Jaguares que foram depois vendidos a preço de saldo quase 2 anos depois à Bélgica, mas o Range Rover desapareceu do mercado. Regressa em 89, 90 por ação de um inglês que acabou por estar depois à frente da companhia em Portugal, David Panton, que a dada altura acha estranho porque é que o Range Rover não se vende em Portugal. E, bem, enfim, e na Rover Portugal Veículos e Peças, que era como se chamava, enfim, a filial portuguesa da marca, dizem que a legislação portuguesa penalizava muito, que havia ali uma série de coisas e não sei o quê, e ele põe-se a estudar a legislação. A Land Rover move um processo contra o Estado português, que acaba por ganhar, mas que sem nunca ter sido notificado que o tinha ganho, não é? E quando desistem do processo, descobrem que o tinham ganho. Bem, e imediatamente começam a vir carros, não é? E este processo, há uma primeira importação de carros, que um lote de 50 carros, lembro-me que um deles era para o Carlos Barbosa, que sempre foi um grande, ainda hoje tem um Range Rover, e sempre foi um grande apaixonado pelo Range Rover, chegou a correr com um, inclusive, e esses carros estiveram a apodrecer em Alcântara, na doca marítima, no cais, durante talvez um ano. Foram vendidos depois, se não me falha a memória, eram carros sem equipamento nenhum, porque havia também um certo receio. Eles, digamos que vinham para se posicionar ali com os UMM, não é? Que eram carros espartanos. Portanto, esses carros não tinham equipamento nenhum e foram vendidos para a França e para a Grécia, que transformaram essas 50 unidades numa viatura comercial de 2 lugares, digamos que praticamente única, não é? Okay. Agora, a partir do momento em que o carro volta, que a marca descobre que tinha ganho tal processo e que consegue vender sem pagar impostos em Portugal, bem, mudou completamente a história, não é? Quer dizer, e o Range Rover de repente tornou-se um carro extraordinariamente popular e a partir do Turbo D e por aí em diante, enfim, okay, a morrer o clássico. Sim, senhora. Muito bem.